pronto para nos atacar, medo maior nós temos da nossa real personalidade. Porque nós nos escondemos atrás de uma face humana, né? Numa encarnação em que estamos protegidos pelo esquecimento de nossas memórias kármicas, de nossas memórias milenares, né? E nos escondemos nesse face humano, nessa bênção do esquecimento, e quando a gente tem um vislumbre da nossa real personalidade, nos assustamos muito. Mas é preciso que a gente se encare. Só assim nosso processo de cura pode ter início. E quando eu falo aqui em cura, eu não estou falando das doenças físicas, porque as doenças físicas, elas são a ponta do iceberg, né? Eu preciso curar o que está por baixo dessa ponta, toda essa montanha que está por baixo, né? Eu preciso curar o meu egoísmo, acima de tudo, que hoje se camufla, né? De mil e uma maneiras. Eu preciso curar o meu orgulho desvairado, né? Que finge que não existe mais, mas que no menor contradita, naquela palavra que eu não quero ouvir, logo o melindre desponta, a ira toma conta, né? E eu acabo me denunciando, né? Eu preciso me curar da vaidade exagerada, eu preciso me curar da inveja, eu preciso me curar de tantas coisas que juntas formam essa montanha e que a ponta desse iceberg acaba sendo as doenças físicas. Então, eu preciso entender que muitas vezes as doenças físicas, elas são efeitos de muitas outras coisas, né? E principalmente nesses dias em que se fala tanto em depressão, em angústia e ansiedade, são as três palavras que têm sido mais abordadas, né? Nos consultórios médicos, nas salas de psicologia virtuais, né? Da forma como estão sendo tratadas, ansiedade, angústia e depressão. Eu preciso entender as causas desses três males. E, geralmente, as causas não são externas. Não é a pandemia a responsável pela minha depressão. Não é a quarentena, não é o Covid, não é o desemprego, não é nada disso. A causa está dentro de mim, não é? Esses movimentos externos, eles funcionam como gatilhos, né? Para que o que está dentro de mim possa aflorar. Então, o orai e vigiai nunca foi tão premente como tem sido nesses dias, porque eu viver de orações, em adoração, em contemplação, isso não vai me surtir o efeito necessário. Eu preciso vigiar principalmente os meus pensamentos, né? Não me permitir os diálogos mentais, que são altamente nocivos. Os espíritos têm nos pedido muito para evitarmos os diálogos mentais. Se você começa a conversar com você, pare, coloque uma música ou cantarole uma música, evite os diálogos mentais. Isso não é pensamentos, não é reflexão. Esses diálogos mentais, ouvindo muitas vozes, isso são autoobsessão, é animismo na sua forma mais escancarada. Então, nós precisamos ficar atentos, né, a essas anomalias que têm acontecido. E o que eu disse quinta-feira, que ele pediu que eu repetisse hoje,
que nós tomássemos muito líquido, tomássemos muita água e que pensássemos em cada vez que nós estivéssemos com um copo d'água nas mãos, agradecer a Deus e imaginar que em vez de estar tomando água, nós estaremos tomando luz, bebendo luz, né? Então, fica aí a orientação que nossos amigos têm nos passado. Nós temos 2 minutos para a nossa leitura. Nós vamos abrir aqui. Saiu o capítulo 106 do livro Vinha de Luz, com o título Como Cooperas? Em Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, está escrito: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E Emmanuel começa assim, dizendo: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. Mas o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior, que nos dominava até ontem, ou se já estamos nos afeiçoando ao espírito renovador do Eterno Pai. Fica aí a dica, né, para a nossa reflexão de como é que nós estamos cooperando. Não é nem cooperando com o outro, mas conosco, né? Como que nós estamos cooperando na nossa própria construção? Porque para amar o outro eu preciso me amar, né? Eu preciso me cuidar, eu preciso me respeitar, eu preciso me construir, eu preciso me curar. Só assim eu posso fazer o mesmo pelo outro. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo imensamente a Deus por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos nesse momento com 33 salas abertas. Agradecendo a Jesus a oportunidade de permitir a esses espíritos benfeitores que possam visitar estes lares e possam levar o consolo, a orientação, o conhecimento, a paz e principalmente a fluidificação das águas, magnetizando-as e tornando-as no medicamento capaz de curar não só as enfermidades físicas, mas aquelas enfermidades da alma tão entranhadas no nosso espírito, ainda tão necessitado do médico das almas. Evocamos a Ti, Senhor Jesus, como sendo nosso mestre e médico,
para que o Senhor possa nos orientar no estudo da noite e para que durante esse estudo todos nós possamos receber de Ti a Tua bênção, tanto quanto receber dos Teus mensageiros o passe espiritual capaz de reabastecer nossas forças, de nos dar coragem, de nos fortalecer e nos deixar animados para o dia de amanhã. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, passando agora a palavra para o Olímpio, que vai fazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Então, para darmos continuidade ao prefácio do Evangelho, e também para nós relembrarmos, eu vou ler o prefácio, porque repetir, para nós, já faz 2000 anos nós estamos repetindo o Evangelho. E ainda temos dúvida, e vamos continuar ainda com muitas dúvidas naturais, certo? E até para aqueles que, às vezes, vão participar hoje pela primeira vez, se tivermos novatos, para entendermos, e depois nós vamos continuar de onde nós paramos da última vez, só para refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Que tudo isso que a Vânia falou, que ela leu, você vê que a doutrina, ela nos conecta para entendermos que todos os pontos, não existe um departamento ou outro. Quando nós, do conhecimento da obra, tudo no universo que Deus proporciona é um conjunto, tudo está ligado, tudo tem ligação. Você não tem um sentido como o corpo humano, apesar que as especialidades médicas não cuidam de uma parte do corpo, mas o corpo é um corpo. Então, para entendermos que o universo também, assim, tudo está conectado. Como a própria obra, e isso aqui reflete muito bem a obra do Espiritismo. Então, vamos lá. Então, para colocar aqui, só para ler a nota de Kardec, relembrando, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que estão chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então, nós retornamos aqui no meio da mensagem, no terceiro parágrafo, as grandes vozes do céu, para
começarmos a nossa reflexão. E eu só queria, no finalzinho da outra mensagem, onde ele termina dizendo: confundir os orgulhosos e glorificar os justos, eu fiz um comentário sobre relação ao passado, daqueles que não foram compreendidos, né? E também, só precisava complementar aqui o raciocínio, porque é dentro do estudo, do conhecimento da doutrina, e nós conhecendo o que é justiça, e hoje nós nos pautando nesse comportamento, é que iremos receber, seria assim, glorificar os justos, seria quando estivermos fora deste mundo, receber do mundo, porque com esta consciência do nosso comportamento aqui, é que nós sabemos a direção que nós estamos tomando, do rumo da nossa evolução, do nosso progresso. Certo? Essa responsabilidade seria. Por isso que abraçamos a justiça, nos curvamos diante desta situação, porque nós sabemos a direção correta. É isso. Então, vamos lá. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. As trombetas, vamos lembrar aqui uma imagem, seriam os sons que era chamado todas as tribos, desde lá do passado, que era feito de um chifre de carneiro, igual um berrante, para nós aqui, que conhecemos, o pessoal de Uberaba sabe muito bem isso, conhece muito bem o som dos berrantes. Então, a trombeta, então, das tribos, para reunir as pessoas, então, era tocada as trombetas. Então, qual que chama? Olha, igual sons de trombeta, nós não podemos alegar que nós não ouvimos. Nós estamos sendo chamados. Certo? E se eu ver ao longo do tempo, nos mais abastados, depois a trombeta já tomou outros sons. Em todos o ser humano sempre foi chamado por sons. As igrejas são construídas nos pontos altos da cidade, nas colinas, para bater o sino e chamar os fiéis. Então seria, nós sempre fomos atraídos pelo som, para nos reunir, para ser colocado para esse chamamento. Então seria, quando ele coloca assim, como os grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Então, todos nós estamos sendo chamados, certo? Nós somos convidados, né? E olha, e os cânticos dos anjos lhe associam. Olha, nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo avisados. E os anjos, e os cânticos dos anjos lhes associam. Os nossos anjos da guarda, que encontram em nós as dificuldades, e nessa chamado, eles nos convidam, nós encontramos intimamente aquela ligação. Por isso, hoje, talvez nós estamos reunidos, buscando esse entendimento. Porque os nossos protetores vão adaptando isso às nossas que nos conhecem profundamente. Talvez até mais do que nós mesmos, nesse momento, nós estamos aqui meio que escondidos, meio sem acesso a todos os arquivos, por misericórdia divina. Então, eles nos trazem, e parece que aquilo há um atrativo nosso, daquela nossa necessidade. São os nossos protetores, os nossos amigos, que nos amam. Então, seria neste chamamento que nós ouvimos, nós estamos sendo chamados, e nós nos associamos àqueles amigos que nos empurram, até às vezes nos levam até no colo, para chegarmos aonde nós necessitamos. Né? Então, olha para você ver o arranjo que o Pai organiza e orquestrado por Jesus, o Maestro, né, que é o Cristo, o Espírito da Verdade, que vem nos trazer tudo isso. Né? E continuamos. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Olha só para você ver o convite. Olha o que está acontecendo aqui agora. Aqueles que ouviram um pouquinho, passa para os outros. É o que está acontecendo, é você que dá uma palavra de amigo, você que já conseguiu entender um pouquinho. Seria assim.
O pai utiliza dos próprios enfermos para ajudar o outro enfermo que está próximo dele, perto dele. Então, assim, é cada um, nós somos convidados para o conserto. Então, todos nós, com as nossas limitações, os nossos recursos, né? Às vezes a gente fala, lembrando, às vezes o irmão X, naquele livro Instantes da Vida, quando ele fala do cavalo manco, nós estamos aqui falando, não somos os melhores. Nós somos que estamos dispostos a falar. Não somos os melhores. Com certeza tem pessoas muito mais capacitadas para falar por aí. Mas nós estamos aqui dispostos, mesmo com os nossos defeitos, o cavalo manco, refugador, mas é quem está aqui disposto a colocar. Né? Então nós somos convidados, olha só. Que coisa maravilhosa, o Pai nos convidando para nós estarmos nos interagindo nesse concerto. Né? Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes. Olha, e que no hino sagrado, não, aí fala assim, tem aqui, tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes. Olha, a lira, pelo que eu já procurei ler, seria um instrumento que foi muito utilizado no passado e é um som agradável. Né? Então, seria nós, da nossa medida possível, todos nós podemos fazer isso, fazer também a nossa parte, fazer o nosso esforço, fazer com que isso também possa, uníssono, ele assim, é entrar naquela frequência, também buscar a nossa melhoria. À medida que nós vamos melhorando, um melhora, você vê que melhora o outro. Quantas pessoas que nós espelhamos para seguir, para melhorar? Nós temos sempre tem alguém que nos influenciou numa palavra, num exemplo. Às vezes nem foi em palavra, foi só no exemplo, no seu silêncio, na sua humildade. Então, seria nós unidos nisso. Então, nós também podemos fazer. Com certeza, nós também estamos fazendo, dentro dessa orquestra, seria o nosso instrumento. Fazer ele também no projeto que é que nós precisamos tocar nisso. Né? Seria. E que no hino sagrado, elas se estendam, repercutam de um extremo a outro do universo. Olha a ideia de grandiosidade que dá quando você entra nesse processo, nessa união. Seria, nós vamos estar vibrando igualzinho os espíritos que estão em todos os pontos do universo. Olha o que todos nós podemos fazer com a nossa contribuição, com todos aqueles que estão trabalhando em qualquer ponto do universo. Nós vamos estar conectados. E nós sabemos disso. Olha o exemplo que está aqui, nós não temos jeito de fugir dele. Nós estamos conectados, cada um num lugar. Por quê? Pela frequência, pela conexão. E nós vamos estar, seria assim, olha, ele está dando a ideia para nós ampliarmos, em todos os pontos do universo. Todos que estão pensando da mesma forma, nós estamos juntos. Então, olha a responsabilidade. Né? Do que nós estamos fazendo, do que nós estamos pensando. E quando nós estamos numa direção, nós estamos recebendo auxílio. Nós somos reforçados, nós somos estimulados a seguir naquele sentido. Olha que beleza do que vem aqui agora. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Nós não estamos sozinhos. Olha, nós sendo amparados por espíritos. Olha a posição desse espírito e está dizendo que está junto de nós. Nós não estamos sozinhos. Não estamos desamparados. Que às vezes nós, pela nossa ignorância, nós às vezes achamos que nós ficamos abandonados, esquecidos. Nós estamos sendo tratados hoje, conhecendo as leis e o amor que nós, dentro da doutrina que nos coloca,
Às vezes nós sabemos que às vezes a dor é o remédio. Às vezes é ela que nos desperta. Quantas famílias que depois de um problema que nós colocamos como, nós enxergamos como problema, e eles encontram o caminho. Quantas famílias que depois de ter um ser com uma enfermidade, eles resolvem uma série de problemas, de conflitos, de relacionamento, depois de um problema físico. Eles despertam para o espiritual. É a matéria libertando o espírito. Quanta coisa que nós encontramos nesse caminho. Então, nós não estamos sozinhos. Então, ninguém se sentir abandonado. É apenas a gente ajustar o olhar para aquilo que está sendo, que está sendo ensinado para nós, naquela direção. Né? E olha, amai-vos também uns aos outros. Então, assim, eles nos amam, mas é necessário também que nós nos amemos. Então, amar o outro, nós trabalhar nesse processo, porque ficar apenas com orgulho, inveja, egoísmo, todas as coisas dos espíritos imperfeitos que somos, mas nós precisamos trabalhar. Porque quando nós reconhecemos ainda essas fraquezas nossas, nós precisamos não ficar julgando, apontando, cobrando do outro, mas nós desenvolver para olhar para o outro também como um espírito em evolução, em processo de aprendizado. Porque nós só cobramos muito dos outros. E nós sabemos, a doutrina nos ajuda a aprender, se tiver de cobrar, que possamos cobrar de nós mesmos, não dos outros. Porque nós queremos que os outros modifiquem, que os outros transformem. Né? Então, nós não podemos ficar julgando. Os nossos irmãos, os nossos dirigentes, os nossos governantes, os nossos políticos, a gente olhar com carinho, fazer oração por eles, orarmos. Porque, na verdade, nós é que vamos estar transformando, nós mesmos. Cada um tem responsabilidade de transformar. E nós precisamos fazer apenas conosco. Nós não mudamos ninguém. Se conseguir mudar nós, já é o suficiente. Essa é a obrigação nossa. Nós não conseguimos mudar nenhum filho. Nós podemos orientá-lo. A decisão é dele. Do ser que nós amamos, nós não temos jeito de fazer por ele. Ele que tem que fazer. Então, nós temos os espíritos que nos amam, os protetores, nosso anjo da guarda. Mas é importante que também nós exercitamos isso. Então, por isso que ele nos convida, né? Amai-vos também uns aos outros. E aí, ó, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Olha, fazendo, olha só, fazendo do fundo do coração. O coração é o órgão que ficou como o depósito dos sentimentos, né? E aí vamos entender, quem assistiu a palestra do mito da caverna, dessa semana que eu coloquei no grupo, e observou lá, passou um pedacinho de alguma coisa que eu tinha falado da semana passada, e passou lá um pouquinho do Tribunal de Osíris, que ela mostrou lá o julgamento do morto. Muitos sabem que a múmia, eles só preservavam da múmia o coração. Todos os outros órgãos são retirados. Porque o coração é a sede dos sentimentos do qual ele seria analisado. E aí vem daqueles que não sabiam. O símbolo da justiça, da balança, veio de lá do Egito, lá do Tribunal de Osíris. Certo? E a pena, que às vezes eu já tinha perguntado para muitas pessoas, não sabia por que a condenação de alguém é pena, é por causa lá da deusa que tira a pena da asa dela e coloca na balança e compara com o coração. Né? Por isso os valores. Aquele coração que está cheio de coisas espirituais, ele tem leveza. Ele pesa menos do que a pena.
E aquele que está cheio de coisa material, está pensando no ouro, nas joias, nas coisas do mundo, ele está pesado, aí ele vai ser condenado. Então ele é condenado por causa que ele não se comparou com a pena. Então, na justiça, hoje tem muitas pessoas falando, eu perguntava, e depois que eu vim, e isso tem um amigo nosso aqui que é estudioso do Egito e falou sobre isso. Então, são duas coisas. A sede do coração, você vê que isso é tão antigo, que veio lá dos egípcios, o sétimo órgão que fica lá, porque o morto vai ser julgado depois com o coração, que ele vai avaliar o coração dele, se tem valores, sentimentos ou não. E aí já fica o ensinamento para muitos, que eu já tinha perguntado até para advogado que não sabia por que a condenação era pena. Né? Então está lá, nos egípcios, lá no tribunal de Osíris. Né? E aí, quando ele fala, do fundo do coração. Então, assim, na verdade, ele está colocando um valor no fundo do coração, seria assim, não está externamente, de um sentimento muito profundo, de um amor verdadeiro. Não é? Porque, assim, olha, fazendo as vontades do Pai. Então, aquele que está de acordo, vive de acordo com a justiça divina, dentro dos preceitos, né? De que nós já temos condições de conhecer das leis de Deus, aí não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta. Né? Você vê que aqui é possível e podereis entrar no reino dos céus. Né? Como nós lembramos o Cristo que disse que o reino do céu está dentro de vós. Nós temos que sempre lembrar disso. Não está fora, está dentro. E só cabe a nós fazermos isso, organizar, porque é íntimo, ele não é externo. Né? Então, a gente vê nessa mensagem aqui, de vez em quando é bom nós voltarmos e lermos isso. Leiam, reflitam sobre isso aqui. Tem muitos ensinamentos, tem muito mais ensinamentos aqui ainda. Né? Que, com certeza, a cada tempo, nós vamos ter condições de assimilar. Porque à medida que nós vamos adquirindo novas lentes, novas luzes, nós vamos compreendendo e vai revelando para nós aquilo que nós precisamos. Os nossos amigos, né, aqueles anjos que estão lá para fazer o cântico conosco, para adaptar as nossas necessidades, que nos conhece e traz para nós tudo isso a seu tempo, a sua hora, e nós agradecermos a Jesus, nosso amigo, que não desiste de nós, que nós sabemos disso, que nos ama profundamente, como está colocando aqui, como ele coloca aqui, homens, irmãos a quem amamos. Nós não esquecemos disso. Em nenhum momento de dificuldade, pode ser ela que for, para nós tirar a lição, olhando para o Evangelho e encontrando lá, nas horas difíceis, abra o Evangelho em qualquer hora, em qualquer lugar que você vai abrir, no lugar que você precisa, daquela necessidade, naquele momento. Porque os nossos amigos estão conosco, nos amparando, nos fortalecendo nessas horas. Certo? É o que eu quis trazer para vocês, pude trazer nessa hora. Espero que tenha contribuído um pouquinho para aumentar as dúvidas de vocês. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada, Olímpio. Você vê que uma página, o prefácio, né, 4 parágrafos pequenininhos, quanta reflexão suscita, né? Eu estava comentando com o Euler aqui, enquanto te ouvia, sobre isso. Quantas reflexões a gente pode fazer e aprofundar, né? Primeiro, você falou do Espírito da Verdade, né? Que é o autor desse prefácio,
e da convicção. Você trouxe toda uma pesquisa mostrando por que você, em especial, acredita que o Espírito da Verdade é o Cristo Consolador, como eu também, como muitos aqui no grupo, né? E trouxe toda essa pesquisa, as revistas espíritas, citou obra, você mandou um e-mail para mim, quem me pediu no privado eu encaminhei a pesquisa, eu acho que é um material que a gente tem que ter, que futuramente em outros estudos nós vamos voltar a consultar, não é isso? E toda essa reflexão que a gente pode fazer, né? E o Evangelho, o próximo estudo é o objetivo da obra, a gente vai ver que Allan Kardec teve muito cuidado, né, ao trazer do Evangelho, do Velho e do Novo Testamento, aquelas citações que seriam de utilidade para nós enquanto encarnados, né? Se abstendo das repetições, se abstendo dos erros, dos comentários que podiam suscitar pensamentos duplos, dúbios, né? Então, muito obrigado. Na próxima semana seria a Eleusa que iria fazer, mas aí vai ser dia 17, ela vai ter compromisso, não é isso, Eleusa? Não, eu vou fazer. Eu já Tá consegui casa você. aqui. Ótimo. Já consegui, fácil. Então, ótimo. É o objetivo da obra. Então tá. Aí, Eleusa, como o objetivo da obra, você pode optar por fazer de uma vez só, você pode optar por dividir do jeito que você acha melhor, você está livre, tá? Ok, tá bom. Poder fazer. Tá. Depois a gente volta com o Olímpio, a gente vai dando um descanso para o Olímpio, senão ele cansa de fazer e aí some da gente. Né? É jóia, tá ótimo. E uma frase que o Olímpio disse aqui, eu gostaria de ressaltar. Ele disse o seguinte, que muitos aqui no grupo poderiam ter condições até melhores do que nós para falar. E eu concordo com isso, né? Então, assim, eu já puxei a língua da Marizinha, né? Puxando agora a língua do Bruno, e a gente vai devagarinho para vocês não assustarem. Mas está aberto aí, gente. Quem quiser participar dos estudos como o mediador, eu chamo de mediador, né? Pode me chamar no particular, falar, Vânia, eu gostaria de falar sobre esse tema também. E nós vamos abrir a oportunidade para vocês falarem também, tá? Então, não é que nós somos os melhores ou sabemos, mas não. Eu acho que nós é que colocamos nossa cara a tapa, né, Olímpio? A gente está aí, a gente se expõe, mas qualquer um, talvez, eu vejo nos jovens um potencial imenso, sabe? Eles só precisam descobrir esse manancial, mas está aberto, tá? Bom, o Bruno hoje começaria a falar para nós um pouco sobre homeopatia e depois um pouco de florais de Bach, aromaterapia, dando continuidade no estudo das plantas. Mas o Bruno está na semana de provas e hoje ele nem está no Porto, ele está em Lisboa. Então ele termina as provas dele na terça-feira e ele pediu para dar continuidade nesse estudo no próximo domingo, dia 17, né, Bruno? Isso não tem problema nenhum, nós queremos que você se dedique aos seus estudos. É dia 19, né? Que você se dedique aos seus estudos e que você seja aprovado com louvor e tudo no tempo certo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? A gente estava dando continuidade ao complemento da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, lá nos Três Reinos, a pedido do Hans, e aí nós vamos deixar essa continuidade para o Bruno no próximo domingo, e hoje nós vamos entrar com o elemento água, que é um estudo muito longo, porque tem muitas vertentes nesse estudo para a gente fazer. E aí, quem sabe, Olímpio e Marcos, né? Até o Edson também, que é engenheiro civil, mas o Olímpio e o Marcos trabalharam tanto tempo com hidrografia, não é isso? Trabalhando aí com as águas, né? Quem sabe mais para frente também vocês têm alguma coisa até para contribuir comigo fazendo o estudo, ou se vocês quiserem fazer também. O importante é a gente entender.
Então, eu vou abrir aqui a página para nós. Está aqui o estudo, nós vamos iniciar, né? Do estudo do Livro dos Espíritos. Eleusa, está visível a tela aí para você? Tá, né? Ótimo. Então, ainda estamos... Tá, Vânia. Tá, obrigada. Oi. Não, é porque o Felipe apareceu aqui para mim que ele levantou a mão, aí eu não sei se ele quer falar. Aparece para você? Não, para mim não, mas pode falar, Felipe, que eu ouço. Se quiser falar, pode falar que eu escuto. É o Felipe Martins, né? Bom, tá aí. Qualquer coisa pode falar. Então, veja bem, nós estamos ainda numa única questão. É isso que eu estava falando do Evangelho lá, né? Quanto ensinamento, quanta reflexão. Olha, gente, tem 44 anos que eu estou na doutrina espírita. 44 anos. Que a gente vem estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho, principalmente. E assim, os estudos que eu estou fazendo com vocês, para mim, são totalmente novos. Não sei se vocês entendem isso. O estudo que eu estou fazendo neste grupo é totalmente inovador para mim. E eu tenho a impressão que quando a gente estiver repetindo o Livro dos Espíritos, que chegarmos novamente nessa questão, nós estaremos num outro patamar e com certeza nós vamos conseguir esmiuçar outras coisas que não estamos conseguindo neste momento. Então, é maravilhoso essa possibilidade de ter, né, esse manancial. E como a gente vai estudar água, o Hans falou assim, olha, aonde você está com um copo tirando aonde você está tirando um copo d'água, é um manancial inteiro, né? Então, fica aí a dica, né? Nós vamos estudar água, então, assim, eu disse que são várias vertentes. Então, nós vamos estudar, eu vou mostrar ali para vocês, vamos estudar a fluidificação da água, a composição da água, a formação do planeta e tudo, mas eu quero começar pelo nosso lar. Eu quero começar pelo capítulo 10 dessa obra basal, né, de André Luiz, que traz tantos ensinamentos para a doutrina espírita, né? Eu trouxe aqui uma ilustração do filme Nosso Lar, né? Que tem aí a água, né, como elemento no meio de uma apresentação artística, né? A água em harmonia com os sons, promovendo a vibração do ambiente, né? E aí se fala o seguinte, André Luiz falando, dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizavam um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada de matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Ora, gente, por que eu quis começar pelo nosso lar para falar de água? O nosso lar é uma colônia de transição que está na atmosfera da Terra. Na atmosfera da Terra, não. Na psicosfera da Terra, né? Ela está na zona umbralina. É uma colônia espiritual. E nós estamos vendo a presença da água nessa colônia espiritual. Esse desenho aqui
é um desenho que foi intuído pelos espíritos residentes em nosso lar, para os médiuns, né? Que eles fizeram a partir das descrições do bosque das águas. Mas André Luiz continua, Lísias, né? Continua. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas servem para todas as atividades da colônia. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração, do Ministério da Regeneração, né? E voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, olha que fantástico, né? Esse rio azul, que é o rio que abastece o nosso lar, né? Ele alimenta todos os serviços, todas as atividades do nosso lar, todas, né? Depois ele se divide em dois, passa por baixo do Ministério da Regeneração. Nós temos que lembrar que o Ministério da Regeneração está na parte mais baixa do nosso lar. Tanto é que os porões do Ministério de Regeneração abrem os portões para a zona umbralina. Não se esqueçam disso. E esse rio, ele passa por baixo do Ministério da Regeneração, dividido em dois. Depois ele volta a se encontrar, voltando a constituir o Rio Azul, prosseguindo no seu curso normal. Agora, observem essa frase. Rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Como que esse Rio Azul chega na Terra? Como? Gente, a gente sabe que a chuva que cai na Terra é a água que sai da Terra. E que essa chuva é a mesma água de milhões de anos atrás. A mesmíssima água. E que interessante, nós vamos falar isso mais à frente. Mas o líquido que tem no nosso corpo, que constitui 70% do nosso corpo, esse líquido que constitui o nosso sangue, a nossa linfa, é o mesmo líquido que um dia foi cachoeira, que um dia foi rio, que um dia foi o sangue dos nossos ancestrais, que porventura pode ter sido nós mesmos, né? E que está aqui. Mas como que esse rio azul, no seu curso normal, ele alimenta de substâncias invisíveis vindo cair na Terra? Hoje existe uma teoria, um estudo dos cientistas que dizem o seguinte, que nem só de água da Terra se constitui a chuva, mas que muitos pequenos meteoritos que caem na Terra vêm ainda impregnados de água. Então, a gente, conversando com o Hans a respeito dessa frase, ele falou assim, minha filha, ainda vem muita água nova para a Terra. Ainda vem muita água nova para a Terra, né? Então, eu acredito que através de meteoritos, através de outros mecanismos que, porventura, a gente não conheça, a Terra continua sendo alimentada por esses rios do plano espiritual, né? Que nós podemos chamar de planetas, de asteroides, de colônias espirituais. Mas nós continuamos a receber, né, essas águas. Aqui outra ilustração, uma pictografia, ou seja, uma pintura que foi passada aos médiuns, intuída, né, onde existe um pronto-socorro espiritual
numa determinada área da zona umbralina, né? E ele todo cercado de águas, cujas águas caem dessa área em que está instalado esse pronto-socorro, né? Cai para onde? Cai na própria zona umbralina em forma de eflúvios etéreos, como aqueles que são citados, como caem pétalas na cabeça e se dissolvem, caem raios argênteos, como a gente está estudando na quinta-feira, e assim sucessivamente. Mas Lísia continua. Percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade. Então, ela não tem a mesma densidade que tem aqui na Terra. Muito mais tênue e pura e quase fluídica. Então, olha aí a resposta às nossas indagações. Então, a água, no plano espiritual, nas cidades espirituais, nas colônias espirituais, ela tem uma outra densidade. Ela é muito mais leve, ela é muito mais pura, muito mais cristalina, ela é quase fluídica. Aí diz, notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Aí, imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, para quem já leu o Nosso Lar, para quem já estudou o Nosso Lar, sabe que lá existem vários ministérios, cada ministério encarregado de um departamento. O Ministério da União Divina é o que está no centro do Nosso Lar. Ele tem as torres muito elevadas que se perdem nas nuvens, porque essas torres elevadas estão em contato com o plano superior, dali captam comunicações e orientações e trocam informações, né? E um dos raros serviços materiais a que esse ministério se dedica é exatamente a distribuição das águas na colônia do Nosso Lar, né? Aqui é mais uma foto do filme Nosso Lar, maravilhoso. Quem não assistiu deve assistir, altamente elucidativo, muito fiel na sua fotografia, né? Nas imagens construídas. E a presença de água em todo o Nosso Lar é imensamente abundante. Não só no Bosque das Águas, que está mais na periferia, mas em toda a cidadela do Nosso Lar. Pois bem, continuando aqui, ele diz, na Terra, Lísias falando, na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Então, olha aí, um convite para todos nós aqui desse grupo, para realmente nos interessarmos por esse estudo que nós estamos começando a fazer, né? Então, Lísia diz que na Terra quase ninguém cogita seriamente conhecer a importância da água. Em Nosso Lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Pois bem, na quinta-feira, quando a gente foi fazer o estudo, veio uma orientação do Hans. Nós ainda não tínhamos falado com o Bruno a respeito desse adiamento do estudo do Bruno. Até então, o Bruno continuaria com o estudo das plantas. E veio exatamente uma orientação dizendo que a espiritualidade iria fluidificar as águas
todas as quintas e todos os domingos, e que, se fosse possível, que cada um deixasse uma jarra de água ou um copo de água, ou não seria obrigatório, mas se quisesse, que fizesse isso, que eles trabalhariam intensamente essa água para nos ajudar, né? Olha a coincidência aqui. Hoje, quando nós estávamos concluindo esses estudos, né, aqui fala que nos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Hoje, ao concluir esse estudo, o Hans nos mostrou alguns erros da religião e nos mostrou que a resposta estava no livro da Gênese. Então, a gente vai trabalhar isso, né? Vocês vão ver que coisa incrível, né? Acerca dessa criação da água, né? Então, aqui mais uma das ilustrações que nos traz o filme do nosso lar, né? Lá no Bosque das Águas, das Cachoeiras. Por fim, ele diz o seguinte: aqui, né? Aqui em nosso lar, né? Aqui a água é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha só, a água no nosso lar, ela é utilizada sobretudo como alimento e como remédio. Para quem leu o Nosso Lar, para quem estudou o Nosso Lar, vai se lembrar que quando André Luiz foi recolhido da zona umbralina, um dos tratamentos diários que ele recebia era exatamente beber água, né? E ali fala que existe um ministério, né, que está exclusivamente consagrado a trabalhar a manipulação da água pura. Eles vão utilizar certos princípios, né, que são captados da luz do sol e também do magnetismo espiritual para poder manipular essa água, né? Então, isso é uma atividade feita a partir do Ministério do Auxílio. Então, é por isso que do auxílio, o Ministério do Auxílio, né? Que, igual ele falou aqui. O que eu fico assim encabulada, entre aspas, é com as coincidências, né? Na quinta-feira vem aquela mensagem. Eu comecei o meu estudo de outro ponto, eu comecei meu estudo da criação do planeta, e aí hoje o Hans veio e nos pediu que falássemos desse capítulo do Nosso Lar, né? Então, aqui vem falando da manipulação da água, da fluidificação da água, do poder da água como medicamento e como alimento, e que a gente não presta atenção nessas coisas, né? Então, na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí as suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são os detetores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul. Então, é o seguinte, enquanto o Ministério do Auxílio magnetiza a água de uma jarra para que determinados espíritos que estão em tratamento possam ingerir, magnetizam a água de uma determinada região do nosso lar, mas o Rio Azul, esse só é magnetizado pelos ministros da união divina. Só eles têm condição de trabalhar a magnetização desse rio, né, das águas do Rio Azul, a fim de que essas águas sirvam a todos os habitantes do nosso lar com pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos, como o Ministério do Auxílio, realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então, aqui está muito bem explicado, né? Enquanto os ministros da União Divina
fazem a magnetização geral, a purificação geral, a limpeza geral daquelas águas que vai servir a todo o nosso lar, o Ministério, como o Ministério do Auxílio, vai fazer trabalho específico, né? Uma pessoa que desencarnou vítima de AIDS, por exemplo, e que chega no plano espiritual com determinadas convicções, com determinados traumas, com determinados... Ele precisa de um tratamento específico. Esse tratamento vai ser feito para ele no pronto-socorro espiritual, ou no nosso lar, ou em Canaã, ou em Alvorada Nova, ou a Caminho da Luz, seja qual for a colônia, né? Com trabalhos específicos. Aí sim vai ser outros ministérios, outros institutos que irão fazer. Aqui tem uma foto da colônia Nosso Lar, né? De acordo com o filme, muito parecido com o desenho feito pela Egorina, né? Que é a médium que fez todo a captação mental e espiritual do Nosso Lar e que fez isso todos em desenhos. Aqui no centro está o Ministério da União Divina. Vocês percebam que desse ministério saem raios para cima, recebendo do alto a força, a luz, a orientação necessária, mas que também do Ministério da União Divina saem raios para baixo. Esses raios vêm para onde? Para a Terra, para socorro de todos nós aqui na Terra. Agora percebam a quantidade de lagos em toda a cidadela de Nosso Lar. Percebam. É como se a cidade tivesse sido construída sobre um grande pântano. Todas essas águas são águas puras, são águas limpas, né? É muito interessante a gente observar isso, porque aqui na Terra é o contrário. Qualquer nascente a gente abafa, né? Qualquer nascente a gente permite que seja estancada, né? A gente permite que seja pisoteada pelo gado, ou que o trator passe em cima para poder virar lavoura de cana, enfim. A gente não tem aquele cuidado de cercar a nascente, de proteger a nascente e de fazer com que essa nascente possa se tornar perene para as próximas gerações, que, afinal de contas, seremos nós mesmos reencarnando no futuro, né? O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, né? Então, aqui tem uma ilustração do Nosso Lar, da colônia Nosso Lar, com o Rio Azul, né? Essa ilustração aqui, esse rio aqui, está na periferia do Nosso Lar. André Luiz descreve, aqui está o Arbus, né? Ele descreve que era muito distante lá do centro de Nosso Lar. O Arbus é um veículo que se utiliza lá para grandes deslocamentos, para grandes distâncias, e que ele levou no tempo da Terra 40 minutos indo desde aonde ele estava até as margens do Rio Azul. Então, essa é uma ilustração fictícia para mostrar ele descendo do Arbus, né, com Lísias, indo ao encontro ao Rio Azul para esse entendimento. Eu estou terminando essa parte, tá, gente? A água no mundo, continua Lísias, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental.
Lembra quando nós falamos que ao tomar banho, né, deixar a água do chuveiro lavar não só o nosso corpo físico, mas o nosso estresse, as nossas angústias, as nossas ansiedades? Então, aqui vem o endosso da palavra de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, né, dizendo que a água do mundo não somente leva a sujeira dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Ela será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, mais para frente, nós vamos ver aquele estudo japonês, do cientista japonês, sobre a molécula da água e a modificação que essa molécula sofre estando frente a uma pessoa com pensamentos nocivos de egoísmo, a uma pessoa com pensamentos de amor, a uma pessoa com pensamentos de violência, enfim. E quantas modificações essas moléculas vão sofrer? Isso é um estudo científico, a maioria já conhece, nós vamos abordá-lo mais para frente, mas aqui só para a gente entender que esse estudo é recente e que André Luiz já falava isso em 1942, quando foi escrita essa obra Nosso Lar, né? 39, né? Agora eu não me lembro exatamente. Quando em 1900, lá na década de 30, no início de 40, quando André Luiz escreveu Nosso Lar, ele já falava dessas modificações das moléculas de água, né? Absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa mental, material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, gente, ao beber um copo de água, cuidado com seu estado de ânimo, porque você está bebendo um copo de água, mas esse um copo de água vai correr 70% do seu organismo, né? Vai percorrer 70% do seu organismo enquanto líquido, modificando as moléculas ali dentro. Então, quando a gente fala que a saúde do corpo começa pelo pensamento, aí está uma bela justificativa, né? Está uma bela justificativa para a gente entender, né, essa transformação. Então, olha, para encerrar a parte de hoje, o que nós vamos estudar com o elemento água? Nós já estudamos o elemento terra, né? E o que nós vamos estudar com o elemento água? Nós vamos estudar o elemento água propriamente dito, nós vamos estudar a água na criação do planeta, nós vamos estudar a água no corpo humano, nós vamos estudar as alterações nas moléculas de água, nós vamos estudar a cura pela água, nós vamos estudar os elementais da água e nós vamos estudar a água no plano espiritual, que hoje nós já fizemos uma introdução, né? E quando a cura pela água, nós vamos aprofundar um pouco na fluidificação das mesmas. Então, nós vamos encerrar nosso estudo de hoje, né? Domingo que vem nós voltaremos com o Bruno para concluir o estudo dos vegetais, né? Que não vai terminar no domingo que vem, porque ele vai falar um pouco das plantas sagradas, depois ele vai falar um pouco de homeopatia, aromoterapia e florais de Bach, né? Então, eu acredito que mais uns 2 domingos, né, Bruno? E depois voltamos com o elemento água, né? Então, eu espero que essas informações que eu trouxe para vocês hoje, lá do capítulo 10 do livro Nosso Lar, possa suscitar nos corações de cada um de vocês mais respeito, né, por esse elemento que, embora seja tão abundante no planeta, é muito escasso quando se diz
em nível de recurso aproveitável pelo homem, né? Hoje nós temos apenas 3% de todo o volume hídrico de água doce. Mesmo assim, desses 3%, nós temos que tirar as geleiras, nós temos que tirar vários os aquíferos, né? E somente o que sobra é 1, alguma coisa por cento, que nós vamos ver mais para frente, que é o que nós temos para beber. E a gente desperdiça tanto, né? Escova os dentes com a torneira aberta, toma banho de 20 minutos pensando na vida, né? Vai lavar a louça, deixa a torneira lá escorrendo infinitamente, né? Então, nós precisamos ter mais responsabilidade com o meio ambiente. Sim. O Ascan, numa das suas mensagens, ele foi muito enfático, né? Depois que eu me reconciliar com todos os homens a quem eu magoei e que me magoaram, quando eu tiver perdão geral para toda a humanidade, eu ainda permanecerei na Terra para poder me reconciliar com os 4 elementos, com tudo aquilo que eu fiz de distrato com esses 4 elementos, com todo o descuido com o meio ambiente, com a natureza, com o desperdício, com os maus tratos. Essa semana se falou muito em maus tratos com os animais, teve notícias aí muito chocantes que eu não gosto, eu não quis ver, não quero repetir, não quero tocar nesse assunto, porque me dói na alma a mente cruel que muitos espíritos ainda estão aqui encarnados. Graças a Deus a gente sabe que eles não vão reencarnar mais na Terra, né? Mas fica aí essa reflexão para a nossa responsabilidade com o meio ambiente, porque não sairás de lá enquanto não houveres pago o último ceitil. São palavras de Jesus, né? Então, tá aí. Domingo que vem nós temos mais estudo. Quinta-feira, para quem puder participar, nosso estudo está muito gostoso, está muito proveitoso. O João Pedro me ajudou a dar uma organizadinha lá no YouTube. Eu estou aprendendo devagarinho. No futuro eu vou sentir vergonha desses primeiros vídeos, mas a gente aprende, né? E a espiritualidade está cutucando muito para a gente jogar palavras ao vento, né? Eles querem que esses estudos sejam disponibilizados. Eu fiquei tão feliz porque tinha 2 vídeos e nós somos em 30 pessoas praticamente inscritas aqui e tinha 116 visualizações num único estudo. Eu fiquei muito feliz, realmente. Parece pouco, 116 visualizações nesse universo, igual eu coloquei lá no WhatsApp, mas vocês já pensaram que essas pessoas que visualizaram, de repente foram tocadas por esses estudos e podem, né, multiplicar para outras pessoas, né? E então a gente tem muitas opções aí para compartilhar esse benefício, porque quando a gente faz esses estudos, gente, acreditem, o Bruno diz que não é médium, né? Mas quanta intuição o Bruno recebeu ao fazer o estudo para nós, né? Quando a gente está aqui fazendo o estudo, igual hoje, eu estava com o meu estudo pronto quando o Bruno me falou, Vânia, você pode fazer? Eu já fui, na verdade, eu já estava com ele começado a preparar, né? Então, eu falei, tá tranquilo, eu já estou com ele mais ou menos pronto. Quando eu comecei a fazer o estudo dos elementos, né? Estou com ele mais ou menos pronto. Aí o Hans chegou hoje, 10 horas da manhã, e falou assim, vamos reler o capítulo 10 do livro Nosso Lar. Eu sabia, eu estudei o Nosso Lar, nós já estudamos aqui há algum tempo, eu sabia que tinha o Bosque das Águas. Mas confessa para mim, Camila, quando a gente estudou o Nosso Lar, nós passamos por esse capítulo assim, ó. E a gente não parou para pensar no que estava falando ali. Foi ou não foi?
Vamos falar a verdade. A gente não parou. Aí hoje o Hans falou assim, vamos reler o capítulo 10? E aí eu tive essa grata surpresa. Tanto é que eu pus ipsilétere o que estava ali no capítulo 10 para vocês, né? Esse toque da espiritualidade. Eu estou aqui falando, aí ele vem cochichando, ele vem falando, acrescentando. Eu consciente, mas ele acrescentando informações, isso é muito rico. E, quiçá, as pessoas poderem também ter acesso a isso, né? Então, é uma bênção que nós agradecemos a Jesus, né? Então, para não deixar a Eleusa sem participação, vamos convidá-la a fechar esse culto de hoje para nós, né? Com essa palavra tão doce que a Eleusa tem, e agradecer a todos vocês por estarem conosco nessa noite. Nós tivemos com 35 janelas abertas, é uma bênção. Obrigada a vocês e que Jesus abençoe cada um de vocês. Bem, então hoje eu tive um dia muito agradável. Eleusa, o seu microfone voltou a apresentar aquele problema. Peraí. Você quer tentar agora de novo? Mexendo aqui. Não consigo. Vai. Agora deu, conseguiu. Está me escutando? Estamos Né? te escutando, tá bem. Muito obrigada, Senhor. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, imaginando todo esse manancial de amor que Ele derrama sobre nós, que é através desses fluidos, né, da água, que é através dos fluidos da sua energia, do seu amor, derramando sobre toda essa humanidade, nos fazendo sentir, Senhor Jesus, a vossa presença em cada minuto de nossa vida. Esteja conosco, Mestre Jesus, nos amparando sempre, nos fortificando, nos fazendo entender que a nossa mudança, o nosso crescimento só depende de nós. Sabemos, Senhor Jesus, que está sempre olhando pelo nosso planeta, pela nossa humanidade. O Senhor, a cada dia, siga, Mestre Jesus, conosco na direção do nosso crescimento. Nós vos agradecemos essas oportunidades de estudo. Agradecemos também esses irmãos que estão sempre conosco nos cultos do domingo, no estudo de quinta-feira, nos orientando, nos dando a oportunidade do aprendizado. Obrigado, Senhor Jesus, que todos nós possamos ter uma semana tranquila e que o Senhor também esteja presente no lar de todos aqueles que não puderam estar presentes no estudo de hoje. Obrigado, Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que as vossas bênçãos, Mães Santíssimas, também chegue a cada um, dando força e coragem, que assim seja, agora e sempre. Muito obrigada, Eleusa, muito obrigada. Eu sei que as suas orações saem muito do seu coração e eu sei que ela alcança todos nós nas nossas necessidades mais íntimas, né? Tem muita gente aqui no grupo com muitas dificuldades, com muitas necessidades, mas não percam a fé, não desanimem, não esmoreçam, continuem esperando em Jesus, continuem tendo força para lutar com as suas dificuldades, com seus problemas, né? Porque para tudo tem um final, né? O sofrimento que hoje nos visita pode ser a grande porta para a nossa redenção, né? Então, estejam fortes, estejam firmes, porque como Olímpio disse lá no último parágrafo do prefácio do Evangelho, vocês não estão sozinhos, né? Vocês não estão sozinhos. Além de toda essa pleiade de espíritos superiores que está aí do lado de vocês, que tem interesse em vê-los bem, vocês também que estão passando aí por essas dificuldades, por esses problemas, vocês também têm a nós outros, todos aqui do grupo, somos uma família que porventura não renasceu nos mesmos laços sanguíneos, mas uma família muito mais próxima, muito mais fortalecida pelos laços espirituais, não é? Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Quem puder estar conosco na quinta-feira, será um prazer, será uma honra em reencontrar com vocês e reabastecer nossas energias nessa fonte infinita que é esse manancial do universo, né? Do fluido cósmico universal, de onde nós tiramos todas essas boas vibrações. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau,